Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa live. Já está um pouco atrasado, mas não tem problema. Não precisa ninguém sair correndo, ninguém tem que derramar Coca-Cola no notebook. E vamos observar o gráfico e vamos fazer a nossa análise, tá? Não precisa sair correndo 9 da manhã para começar a fazer trade. Você tem até 6 da tarde. Agora vamos escolher os melhores momentos para fazer as entradas. Tá certo? Então, em uma análise geral de médias, nós temos aí no mini índice, nós temos uma tendência na nossa média imperial, a nossa média aqui 80, cadê ela aqui? Tá aqui, né? A nossa média 80 eu tenho uma tendência de venda, tá certo? Sendo que, o que está falando o ADX? O ADX eu tenho médias D mais e D menos e a média de ADX abaixo de 25, até abaixo de 20. Então, é, a gente pode considerar uma consolidação, tá? Quando a média de ADX, o Average Directional Index, está abaixo de D mais e D menos, teoricamente nós não vamos fazer nada. Pode ser uma reversão de tendência, se você for considerar a mudança de caractere que ocorre. A primeira tendência é vendedora e ocorre essa barra que foi interrompida aqui de 1, 2, 3, ó, da abertura, e ela perde a máxima e o preço sobe, mudando a tendência. Nessa hora, o que acontece? O ADX, tá? Ele vai para baixo e as médias viram ao contrário. Então a gente espera, no caso, o cruzamento da média aqui no caso. A média 8 cruzou a 20, subiu e desceu. Aí agora ela vai, cruza novamente a 20 aqui, ó. Então a gente pode esperar o quê? A gente pode esperar um setup aqui, tá? Como sempre pela manhã a gente já procura onde está a mínima e aonde está o prior cut. Prior cut está aqui. Fechamento do dia anterior, a linha d'água, tá? E a nossa máxima está lá em cima. Cadê? Tá em algum lugar para cá. Tá aqui. A nossa máxima tá aqui. Então são três setups que geralmente nós fazemos. Então, nós podemos aguardar esse setup, que seria o cruzamento do prior cut, tá? O alvo desse choque, eu posso marcar o choque aqui embaixo. Deixa eu marcar aqui com esse arco. Espero que o magnético não esteja ligado, que toda vez eu esqueço. Tá, então eu marco aqui. É uma subida, eu vou deixar ele bem evidente aqui, ó. Deixei ele evidente. Eu marco dessa forma. Se você tiver uma outra marcação, sem problema. Agora a minha marcação é essa daqui, tá bom? Ninguém disse que era para marcar assim, mas eu considero aqui uma curva e que ele fez a curva e subiu, tá bom? Então, por que eu digo que isso aqui é um choque? Porque eu tenho um fundo abaixo de um fundo e ele não rompe o pivô, tá? Então, até então, ele bateu e subiu. Se ele rompe o topo, ele confirma a posição de tendência, tá certo? Então, numa análise desse padrão de estrutura aqui, nós teríamos o quê? Toda vez que esse fundo for perdido aqui, ó, foi estopado pelo próximo fundo, fundo abaixo de fundo, aí a tendência muda, em vez de ele fazer o pullback, ele pode fazer um pullback gigante aqui também, ele pode começar a descer daqui, nem confirma a tendência permanece a mesma, ó. Mas até então, ele está a caminho de quê? Ele está a caminho de
a média 8 exponencial cruzar teoricamente aqui a 80. Aí eu teria uma posição compradora, tá? A 80 ela fica azul, tá? Posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar 80 azul. Ó, cadê 80? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver a 80 aqui. Ela já vem vermelha desde lá de cima, né? Olha, desde lá de cima. Mas aqui a gente vê ela azul. Olha aqui. Tá aqui, ó. Ela fica azul quando ela aponta para cima e fica vermelha quando ela faz a curva, ó. Ela vem azul, faz a curva e fica vermelha. Tá certo? Só que ela fica vermelha quando a 8 cruza, ó. Quando a 8 cruza a 80, aí ela fica vermelha. Ela cruzou para baixo. Quando ela cruzar para cima, ela vai ficar azul. Tá certo? Então, nós confirmamos a nossa tendência baseada nessa média. Tem dado certo, ganhamos mês passado. Olha só, ganhamos, começamos com 50 mil. Nós já estamos com 75 mil, tá? Não é muito, mas para muitas pessoas no planeta é muito dinheiro. Para quem é bilionário, milionário, isso não é nada. Para quem é rico, também não é nada. Mas para gente que se importa com o dinheiro e como ele foi ganhado, então isso é importante. Nem que tu ganhe R$ 1, é importante. Nem que tu ganhe os R$ 10, nem que a tua meta seja R$ 30, isso é o mais importante, entende? Você tem que sempre proteger o teu dinheiro, é teu, você conquistou, tá bom? Então é isso. Então vamos lá. Continuando aqui, no mini índice, tá? A mesma posição do mini índice parece que é a posição do dólar. Só um segundo, por favor, pessoal. Bem, voltando novamente. Então, a mesma posição do mini dólar parece que aqui no dólar está acontecendo a mesma coisa. Eu tenho uma tendência compradora e nessa tendência ela se confirma aqui e depois ele bate e volta, mudando totalmente de tendência aqui, ó, tá? E agora cancela. Pessoal, eu esqueci de desligar aqui o som do celular. Não faz mal, não precisa ninguém se afobar. O problema maior que eu percebi em relação a fazer trades era você tocou o telefone, já erra o trade. Alguém ligou para você, já erra o trade. Você está esperando alguma coisa, já erra o trade. Quer beber água, já erra o trade. Tem que parar com isso, entendeu? Então a gente tem que preparar a mente para esta situação, ficar em alerta de análise. Se você tiver em alerta de análise, você vai observar. É igual antes de pisar na areia, tem que pisar com calma para ver se não é areia movediça, né? Então você não vai fazer trade em areia movediça que vai dar errado. É, Então, deixa eu ver aqui. Então, a tendência era a tendência compradora, ainda compradora, as médias na mesma posição para baixo. Agora eu tenho aqui, eu tenho um D+, né? Um D+, subindo aqui
no dólar, olha só. D mais não, tem um D menos cruzando D mais. Parece que vai dar uma descida. Aí, no caso, a descida vai ser o rompimento do prior coach aqui, ó. Deixa eu confirmar. Olha aqui. Prior coach aqui, tá? Então, zero, tá aqui. Se um candle romper e fechar abaixo, a gente entra. Aqui no mini índice, ele pode estar fazendo um pullback aqui. Se romper o prior coach aqui em cima, a gente entra. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, vai ser um cruzamento interessante isso, hein? Olha só. Aqui está o prior coach, tá? A linha d'água do dia anterior. Fechou aqui. Ele deu essa história, que fez essa história aqui para cima e tal. E, e, deixa eu tirar esses estudos daqui e vamos ver só média. Olha só. Então, olha aí. Eu vou fazer agora só uma Fibo para pegar essa entrada aqui do mini índice, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho fundo aqui, ó. Fundo, topo. Já errei. Já tá errado. É topo lá em cima. É topo aqui, ó. Topo. Vou pegar a perna toda, tá? Fundo e topo, ó. Então, na verdade, o movimento já começou, né? Só que a entrada seria aqui, ó. A entrada seria aqui. Agora, para a gente, nós vamos entrar aqui no prior quote. Se ele romper e fechar do outro lado, aí nós vamos entrar neste candle aqui. Aonde é o alvo? O alvo é aqui embaixo, tá? Então, o alvo, deixa eu ver aqui. O alvo, teoricamente, aqui, ó. O alvo seria aí. Marcar com verde escuro. Alvo aqui, 161. Agora, só que a gente espera um rompimento, né? Confirmar o rompimento. Quando se confirmar, aí a gente vê que ele rompe aqui essa linha. Inclusive, essa é uma linha de RSI, tá? Então, ele vai bater aonde? Vamos olhar aqui, IFR aqui, ó. Tá em 55, ainda não tá batendo ainda. Vai bater 30, tá? Então, tem que esperar. Tu vais vender aqui abaixo de 30 e acima de 70. Vais comprar. Então, como é que nós estamos aqui, ó? 45, ele tem que subir, subir. 45, 50, 60, 70 ele dá uma disparada. Aí nessa hora a gente entra. O bom é quando tem cruzamento de 200. Olha lá. Lá vem ele, ó. Cadê o IFR? 49, 50. O RSI é o Relativo, RSI, Relativo Strength Index, tá? É força relativa indexada. Aí praticamente substitui aqui que vocês estão vendo que não tem volume, né? Então eu trabalho com a força. No Brasil é índice de força relativa aqui, ó, IFR. Tá? Aqui no gráfico tá plotado ele, que é o mesmo aqui, ó, tá? Ele tá aqui, ó. Pronto. Tem aqui para poder aparecer as linhas lá. Então eu tenho 1 minuto e 25 para finalizar esse candle e vamos torcer para ele romper, porque ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode bater, romper e subir e fechar para cima e
respeitar o prior coat. Aí, pessoal, se acontecer um negócio desse, não é que você errou, não é que você errou, a gente tem que olhar que a tendência geral. Qual era a tendência geral? A tendência não é uma tendência compradora, ele pode reverter a situação rompendo o prior coat e fazer uma venda, tá? Mas ele pode também simplesmente bater, romper, fazer a curva e subir de novo. Fazer tipo como se fosse um fundo, né? Um fundo aqui, ó. Eu tenho um fundo aqui. Eu tenho um vetor para cima, que é esse 1, 2, 3 gigante aqui. Esse aqui é 1, 2, 3. Deixa eu acender isso aqui e congelar ele aqui, ó. Essa fibra aqui a gente congela também. Nós vamos mexer no gráfico. Olha aqui. Congela também. Ver se eu congelei. Tá congelada, beleza. Então, olha só. Ele rompe aí o prior coat, ó. Tá faltando agora 1 minuto para fechar. Opa. Aí erra porque não colocou. Deixa eu colocar aqui. Como é que eu tenho acertado? Errei. Ah, meu Deus do céu. Chato isso. Eu esqueci de. Bora ver se eu digitei certo. Agora, tá? Então aqui vai 13, tá? Não faz mal. Vamos colocar aqui, ó. Pegou. Tá, era no finalzinho daqui desse candle, né? Agora vamos assistir se vai dar certo o setup do rompimento do prior coat. Tem um errinho aqui ainda, que aqui, ó, tá 1.500, tá? A nossa pontuação tá 1.500 e a nossa pontuação é 1.300 só, tá? O stop seria aqui, ó, acima, tá? Tá com 12 pontos, tá passando 12,50, olha só, 12,50. Então eu tenho 1.300 dividido por 12,50 por 125, né? Ó, 10 contratos. Deveria ter entrado com 10 contratos, tá? Agora deixar ele acontecer. O candle que rompe o prior coat foi esse aqui, numa tendência da 8 rompendo a 80. Então, a gente já analisa isso dessa forma. Vamos ver se vai dar certo. Se errar, não é o setup que. Não foi você, errei. Aconteceu o setup? É pertinente? Sim. Como é que tá a média? Tá vindo? Tá. Poderia esperar essa média, poderia esperar um pullback, porque ele pode vir aqui e voltar, tá? E voltar. Mas eu tenho aqui, ó, D mais para cima, dando posição e a DX subindo. A DX vai cruzar o D menos. Então só é esperar. Vamos ver se vai funcionar. Teoricamente eu acho que vai. Eu tenho mania de proteger, vocês já sabem que eu gosto de proteger a operação. Se eu perceber que está balançando, ou eu saio logo, ou se perder vai ter que ser pouco. Olha, esses compradores empurrando o preço aí, preocupa, tá? Preocupa. Aí a gente pode proteger logo, né? Ó, proteger muito, olha só o que aconteceu. Proteger muito, 1 minuto, ainda vai querer bater lá. Ih, olha lá, deu lowest low. Se ele confirmar esse lowest low, nós vamos perder. Olha, 1 minuto, tá vindo buscar aonde?
Olha, bloqueado pelo gerenciamento. Já estamos gastando a mais. Olha isso que ele fez. Tá? Então, praticamente nós vamos, pelo que eu estou vendo, vamos perder aqui, ó, tá? A não ser que os vendedores reajam e vão empurrar isso aí até embaixo. Ó, olha lá no menino o que está acontecendo. Força vendedora para baixo. Aí no dólar, possivelmente, eles vão querer subir aqui, ó. A briga começou aqui, ó. É a briga no prior quote, tá? Aqui, ó, briga no prior quote. Não vão deixar passar, começa a briga, deve ter muita gente aqui. No profissional, no Profit Pro, você consegue ver quem está brigando aí. É banco, é a gente pequenininho, está no meio também, brigando, com dinheiro pegando fogo, tá entendendo? Aí, vocês perceberam onde está o nosso stop? Lá em cima do candle que rompeu o prior quote. Olha só. Ainda pode reverter. Agora, se nós perdermos esse setup, eu vou deixar acontecer isso, caso ele vá lá para cima, para mostrar que o setup está aí, está ocorrendo a briga de vendedor e comprador. O rompimento do setup aconteceu, tá? O rompimento do setup, o rompimento do prior quote aconteceu na barra 8, tá? No entanto, a barra 9 ela deu lowest low, tá? Quando acontece isso, tá? O preço rompeu duas mínimas e fechou acima da máxima da última, desculpa. O preço rompeu duas mínimas e fechou acima do último fechamento do candle anterior. A barra 9 aqui, ela fecha acima da 8 e ela pega duas mínimas, a 7 e a 8. Aí ela printa aqui de verde-limão, já avisando que tem um lowest low, assim como quando ocorre um highest high, tá? Então, a gente vai ficar observando se ele vai, quem vai ganhar aí no caso, né? Eu espero que o dólar caia, né? O dólar já vem numa queda. Se nós formos olhar aqui, ó, vamos ver aqui, ele vem numa subida. Ele quer cair agora, ó. Perdeu o fundo. Ele está querendo, ele está aqui nessa situação, que se ele perde isso aqui, ele vem teoricamente aqui. E se ele passa daqui, ele vai a Space de P9 aqui, ó, tá? Ele vem para cá, em 261, tá? Abaixo da linha de RSI aqui, ó. Tá? Então nós estamos nessa parte, tá bom? Ó, amplia aqui de novo para a gente dar uma olhada. Vamos ver se vai dar certo. Há uma outra, o setup, eu vou ser bem franco, tá? Eu vou ser bem franco. O que acontece com quem faz muita proteção? Eu, no caso, tá? Nós tivemos um lucro bem legal em relação a junho, julho e agosto, os últimos 3 meses, tá? Só para ter uma noção, eu tenho registro no canal com 50 mil, né? Em junho, 1º de junho, com 50 mil nós chegamos a... Já vou colocar não, vou colocar em agosto aqui, tá? Aí abri o cálculo, já abri. Olha, tá a caminho de romper aquele stop nosso lá, tá? Sinto muito, pessoal. É o primeiro stop aqui nosso do mês, do mês. Pode ser que ele venha na 8 e baixe e faça o pullback, aí perde a força aqui, ganha da força do... Deixa eu dar uma olhada aqui. Toda vez que acontece low no dólar, qual é a tendência dele? É isso que eu digo. Você tem que observar aqui, ó, quando dá o verdinho lá no fundo.
Às vezes ele dá também caindo aqui, ó. Ele dá e continua caindo, dá e continua caindo, ó. Não teve nenhum aqui. Deixa eu ampliar mais aqui. Ó, não teve nenhum aqui. Aí já tá para trás, né? Isso aqui é porque esse papel é novo. O contrato começou agora, por isso que tá desse jeito. Tá? Então, quando ele tá caindo, ele pode estar caindo e dar verde, verde limão. Mas teoricamente, pessoal, quando ele dá lowest low é porque ele vai subir, tá? Mas não pode, às vezes pode não ser aquele, pode baixar, tem horas que a tendência é forte, aí ele dá, a tendência continua, aí dá o segundo, aí no terceiro, aí ele reverte. Então, isso aqui já é um sinal, possivelmente não vai cair, ou que se vai cair, ele não vai muito longe. Teoricamente, ele vai naquela posição que eu marquei, né? Ou ele vem só estopar todo mundo, depois ele vai para a tendência dele. Se ele tocar na gente lá, nós estamos fora. Se ele respeitar a 8, tá? E a 20, nós estamos dentro. Mas eu acho que ele não vai, não. Vai estopar. Eu posso colocar no prior quote isso aqui, tá? Só para efeito de proteção. Mas, teoricamente, no dinheiro, na conta real, é aqui, tá, pessoal? Não tem para onde, não. É aqui. De falar nisso... Ah, tá. Eu tô na conta... Já dei até a entrada, né? Tô na conta simulação, ó. Aqui é 25, né? Olhando a planilha, vamos ver aqui a planilha. Olha, está dizendo aqui, 25 contratos, 13 do dólar, tá? Isso aqui nós terminamos, então, agosto, né? Nós terminamos com 75.600, ó. 75.600. Agora abrindo setembro, que é o nosso, né? Eu já fiz para setembro aqui, ó. Abro setembro, limpei toda a planilha, tava com 2% aqui, ó. Agora eu tô com quantos por cento? Olha só. Tô trabalhando com 2% ainda, ó. 2%. Sendo que, olha, aqui já vai ser 75.000, 76.000, ó. 31 contratos e 15 contratos. Eu tô até fora, tá? E o stop, 1900, o stop já, a meta para bater 1940. Então vamos, ó, saímos lá e vamos só, nós não vamos mais entrar hoje, vamos somente finalizar aqui a história em relação a cálculo de meta. Faltou ajustar aqui, tá? Nós praticamente fomos, não tem mais como voltar, por quê? Porque travou já, né? Ó, ele trava, ele só fez estopar a gente, tá? Aí a perda aqui, ó, foi 1.700 e pouco, quer ver? Deixa eu ver aqui. Gastamos a mais, ó, 1.777,50. Gastamos a mais do que deveríamos ter gasto. Mas porque eu deixei, né? Eu deixei acontecer isso aqui, tá certo? Qual era a história? Cadê aqui? Nada a ver. Que história o WhatsApp? Nada a ver. É, qual era ó, se eu for lançar aqui, ó, hoje, 1.777,50. Errei, não é aqui, é no game, no loja, e 50, ó. Ele já marca a posição que eu tenho aqui, ó, para
já ultrapassei o meu limite de gastos, que era esse aqui, ó. Tá, 1.533. Eu vou até baixar aqui, porque não é esse o limite. O limite é esse aqui, ó. 76.650, 1,66. 1.272, ó. Tá? 1.272 é o meu limite. Então vamos lá, ajustando a planilha. Primeiro, um ponto, o quê? 1,66. Então esse é o meu limite, ó. 1,66. Ó, 1.272,40 é o que eu posso gastar todo dia, tá bom? 1.940, vamos ver lá se está batendo. 1.941,60, tudo bem, então bora colocar lá, né? Igual, né? 1.941,60. Beleza, então essa é a nossa meta por dia. Gastamos mais do que a meta. Então, a nosso inicial 76.650,70. O percentual de risco agora 1,66 do nosso capital, 1 do 9, tá certo? E salva a planilha. Salva a planilha. Beleza. Então, nós estamos prontos para começar, né? Olha só, estamos prontos para começar, tá? Finalizamos a nossa posição, então, aqui. Agora, nós vamos colocar a nossa posição. Vou ver se tem mais. No caso, seria 1.200, né? 1.250 o gasto, quer ver? 1.250, olha. 1.250, 1.272 no máximo. Tá aqui. Aí esse aqui que é o real, tá? Este aqui é o real. Isso aqui é ajuste do contrato, tá? Isso aqui é ajuste do contrato. Então, olha, com esse valor, nesse valor, tá batendo 12 aqui e 25, tá? Agora, deixa eu só dar uma olhada aqui, que aqui tá dizendo, tá, 12, 13. Tudo bem. 1.272, 40. Isso aqui é ajuste daqui, olha. 1.272, 40, tá? Por quê? Porque se eu diminuir bem aqui, ó, para 165 aqui, então vai reduzir aqui o número de contratos. Por quê? Ele está pegando daqui, ó. Está pegando desse número aqui, ó, tá? Desse número aqui. Se eu pegar deste número aqui, isso aqui, colocar para cá, ó, vezes C, quer ver, ó? Vou pegar de lá, que é o mais correto, né? Ó, pegar daqui vezes o quê? O 61. Olha isso. Então, já aumenta aqui, ó. 2, tá, 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 tá. Nesse caso, eu peguei daqui, ó. O meu gasto somente 1.200, tá certo? Só 1.200. Então, como é que se diz? Estou trabalhando com 10 pontos, 250 pontos. Aí ele está me gerando esse número de contrato aqui, ó, tá? Então eu vou deixar com o número daqui, que é um número mais arredondado, né? Ele pega o número de contrato vezes o preço, tá? Então não tem muito mistério, né? Deixa eu colocar de novo. Aqui, ó. Pronto. Vezes C, ó. Cadê aqui? G12, ó, G12, esse aqui, ó, 1.200 vezes C18. C18, ABC18 aqui, ó. C16, C16 tá aqui, ó. É o nosso primeiro alvo, tá bom? Então, não tem mais nenhum problema aqui, tá resolvido. Como é que tá o trade agora? Vamos voltar para cá.
Olha o que aconteceu. Ele foi só estopar a gente, né? Ele foi só lá estopar a gente. Nós estávamos, nós estávamos no setup correto. Deixa eu ver aqui, tá? Nós estávamos, não, não, não. Olha só aqui. Nós vendemos aqui. Nós estávamos aqui. Ele foi até lá em cima, olha. Até lá em cima, tá? Foi estopar todo mundo. A entrada embaixo, tá, pessoal? Vou fazer uma entrada, bora ver se eu consigo ainda aqui, tá? Ó, não tem mais porque nós já ultrapassamos o nosso gerenciamento de risco. Então, nesse caso, finalizou a posição, tá certo? Então, não tem como. Vamos registrar mesmo. Um trade, um trade, 17750, drawdown de 99,58. Foi muito ruim, tá? Então, vamos lá. Então, aqui o cálculo é simples, olha só. Saldo inicial, ele vem para cá, saldo inicial. Se eu tivesse gain, era aqui que eu registrava. É, no caso, eu tenho loss. Então, vai ser aqui, 1,777,50. Acendeu o vermelho, perdemos mais do que era necessário, tá? Perdemos mais do que o necessário. Inclusive, aqui nessa variação, eu vou ter que colocar um número branco aqui, mas depois eu mudo, tá? Para poder aparecer o número. Aí então não foi zero, né? Praticamente aqui, ó. Foi zero de performance, ó. E 99,58 de drawdown. 99,58 de drawdown. Então, zero de performance. Zero, foi zero. Totalmente zero. Quantos trades? Um trade foi o erro suficiente. E quantos de drawdown? 98, né? Olha aqui, 99,58 de drawdown. Ele ficou com pena da gente, eu acho, né? 99,58 de drawdown. Tá aqui, ó. Esse drawdown, para desfazer isso aqui, vai ser muito difícil. Qual foi o trade que nós entramos? Rompimento do prior coat. Ó, foi só esse que nós erramos. Menos, menos isso aqui, ó. Tá bloqueado pelo gerenciador de risco, olha. Tá bloqueado lá. Somente esse foi o nosso erro. Então, aonde nós entramos foi no dólar. Então, aqui não teve movimento. E quanto foi negativo a pontuação do dólar? Olha, aí nós vamos ver aqui na operação. Foram, olha só isso. A quantidade de pontos já ficou totalmente fora, né, do gerenciamento de risco. Né? Vou ampliar aqui só para a gente ver o número que é vermelho com tela preta. Olha lá, o nosso tamanho de stop é 10 pontos, né? Aí passou 3,62 aqui, ó. 3,62, tá? Então vamos lá, colocar na planilha o registro. Qual foi o ponto do dólar? Menos 13,62. Olha aí, tá bom? Então, teoricamente, nós terminamos o nosso dia. Terminamos o nosso dia. Aqui tem que ajustar, né? Colocar para uma letra branca. Eu ajusto agora, daqui a pouco. Salva a planilha. E gerou o nosso saldo. Nós tínhamos 76, agora ficamos com 74, porque subtraiu isso daqui. Aí amanhã a gente vai de novo para o nosso próximo combate. Tá certo? Então, o primeiro lugar, vocês podem dizer, ah, mas errou. Não, olha só.
como não foi errado. Ele vem novamente para romper com força agora. Ele daria novamente o nosso. Então, o tamanho do stop não era no último, na última barra do que rompeu. O tamanho do stop era no último topo aqui, ó, teoricamente, tá? Então, é, qual seria o tamanho disso aqui, ó? A gente mede, tá, já, a gente mede aqui, ó, isso aqui, ó, tá? Aí agora vamos ver que tamanho dá isso aí. Quantos pontos? Na verdade, o setup deu. O nosso stop é que ficou abaixo. Olha, 24 pontos, ó. 24,83. Então, 248,30, né? 248,30, tá? 248,30, aí calcula qual é o nosso stop, 1.200, né? Lá, 1.200 dividido por 248,30. Nós tínhamos que entrar com quatro contratos, entendeu? Quatro contratos. Então, na verdade, o setup do rompimento estava correto. O tamanho do stop é que não estava correto. Olha onde é o alvo. Então, isso, olha só, bateu no alvo, tá? Então, nós teríamos ganhado toda a posição. Isso aqui é um exemplo. Eu vou mostrar, tá? Que o stop não era do tamanho da barra. Então, na próxima vez, porque a teoria é a seguinte: a barra que rompe o prior cut, o tamanho dessa barra gera 161 para baixo, tá certo? 161 para baixo. Aí, na verdade, bateu aqui, ó, o 161, tá certo? Agora vamos ver, limpando aqui a tela, tirando aqui o risco e ganho, ó. Vou tirar o risco e ganho. Tá marcado aí, ó. Tá marcado aqui, né? Nesse aqui, ó, nesse aqui, ele tá batendo o 161, ó, tá? Ele tá batendo o 161. Agora, isso pela FIBO. Agora, pelo risco e ganho, vamos ver aqui, seria essa barra aqui, ó. Seria essa barra que rompeu. Também daria próximo, né? Daria bem pertinho. Daria bem pertinho. Mas é melhor fazer pelo alvo de FIBO. Olha, tá aí, ó. Tá mais bonito. Então, pessoal, qual foi o erro aqui? É um erro de revisão, porque o stop seria na barra anterior. Na barra anterior já. É, no topo da barra que rompe, tá? No topo da barra que rompe. Mas todo mundo sabe que geralmente é no topo da barra anterior. Se nós tivéssemos feito como é o setup tradicional, né? Não o financeiro, tá? Nós colocamos os stop loss na máxima da barra que rompeu o prior cut. Não é. Então é bem melhor você colocar na barra anterior, na máxima da barra anterior, no caso se for venda, ou se for viável, no topo anterior. Aí, no topo anterior, daria só quatro contratos. Aí, o que que aconteceu? Nós colocamos em cima da barra, ele estopou. Ele foi e estopou. Simples assim. E, na verdade, o setup estava correto. O setup estava correto aqui, ó. Quem foi, bateu no alvo. 161, tá certo? Então, na próxima, a gente já está sabendo que o stop, pelo menos na barra anterior. No caso, um stop de uma posição vendedora, tá? Uma entrada numa posição vendedora dessa,
tá? O stop na máxima da barra anterior ou no topo, tá? Ou no topo seria como ou no topo? Vamos ver aqui. Não é essa. Tá, já tirei o risco e ganho, né? Ou no topo, vamos ver. Seria daqui, ó, na mínima dessa barra aqui, da onde nós compramos, aqui onde nós vendemos, até aqui, ó, tá? Aí tá dando quanto? Vamos ver aqui. Cadê o negócio para ampliar? Aqui, ó. Tá dando 24,50. 24,50. Já deu menos, né? 24,50 é 245. Então vamos lá. Qual é o tamanho do qual é o tamanho do cálculo? Quantos contratos? 1.200 dividido por 245. Quatro contratos também. Seriam quatro contratos. Agora, quantos pontos deram aqui, ó? Daqui para cá. Quantos pontos deram daqui, ó, da onde nós compramos até aqui no alvo. No caso, o alvo estava aqui, né? Deu 23 pontos, ó. 23 pontos. 23 pontos com R$ 40 é 4 vezes 10 vezes 23. Não daria bem isso porque seria na parcial, mas seria R$ 920, tá bom? Então, pessoal, vamos lembrar bem disso. Quando for fazer esse tipo de setup, a gente tem que observar que, no caso, seria aqui, né? Nessa barra, olha só, tá? A entrada foi aqui no vermelho, nessa setinha vermelha, tickets abaixo. Compensação, o stop não era aqui, tá? Ainda deu uma subidinha, né? Para cá, ó. Foi pego bem aqui, tá? Não, foi pego na posição que nós tivemos, na posição da pontuação de 10 pontos. Na verdade, era um stop mais caro que deveria ser colocado de verdade mesmo nesse topo próximo, já que estava tão perto aqui, ó. Quando está perto, dá prioridade para o topo. Se não, tu coloca na barra anterior, na máxima, se for para vender. Se for ao contrário, na mínima. Tá certo? Então, por este motivo, que foi esta posição aqui, desta barra número 8, né? O setup estava correto. Rompeu o prior cut, stop na máxima da barra anterior, daí ia ser estopado, tem que botar um pouco acima. Como tem um topo antes, ó, então tu coloca no topo, acima do topo, um pouco, um, dois, três tickets acima do topo, tá certo? Inclusive tinha até uma fibra já traçada, né? Olha aí, deixa eu ver se é fibra. Não, isso aqui é o risco e ganho, tá? Então, deixa eu tirar ele daqui. Então, o que aconteceu? Foi isso. O stop estava financeiro, né? Stop financeiro. Foi somente isso. Somente isso. Deu 1.777. Agora, isso representa quanto em cima do capital? 1.777 sobre 76.650. Ó, a perda foi menor. 1.777,50 dividido por, qual é o capital? 76.650,70 dividido por 76, só para a gente descobrir quanto foi 650,70 vezes 100. Foi 2,31%. Tá certo? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ah, perdeu 1.000. Nossa, não. Perdeu 2,31%. Era para ter perdido 1,66. Agora, isso é bem menor do que perder R$ 60 por 500. Olha aí, 12%. Quem perdeu mais? Entendeu?
Você tá com R$ 500, perdeu R$ 60, você perdeu 12%. Eu estou com 76.650,70. Eu perdi 1.777,50. Eu perdi 2,31. 2%, tá? Então, esse pessoal que trabalha com R$ 200 e perde 60, está perdendo 30% do capital. Quer dizer, perdeu três vezes e acabou. Eu não. Eu perdi 2,31, tá? Aonde foi o erro? Aqui, ó. Perdi a mais do que nós deveríamos ter perdido, tá? Se eu perco 1,272,40 sobre isso aqui, eu ia dar 1,66, que é o que eu pretenderia perder. Então já acendeu um vermelho aqui, ó. Fica atento, tá perdendo valor a mais do que está previsto, tá certo? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Pronto. Então, nós vamos ficando por aqui. São 10h16, dia 1/9. E todo mundo no dia 7 de setembro, né, pessoal? Lá, comemorando a nossa independência de 200 anos. Independência mesmo, tá bom? Grande abraço a todos aí. Cada um tem a sua opinião. Grande abraço a todos. Amanhã a gente está no trade novamente.